Bom, pessoal, agora a gente segue para o nosso segundo gráfico, então, da atividade, né? Basicamente, o que eu vou usar aqui em todas as questões? A percepção de que para montar gráficos são sempre os mesmos três passos, né? Seleciona os dados, opção inserir, escolhe o gráfico apropriado, tá? Qual que é o ponto que pega nessa questão? Aqui eu comecei a botar algumas coisas que estão mais próximas do que vai aparecer quando vocês forem criar as suas análises de dados e a sua coleta de dados e a sua tabulação de dados e você querer o grupo, né, querer montar o gráfico então lá para o vídeo, né? Então, primeiro, vocês perceberam que eu recomendei que vocês evitassem a opção pronta, né, do inserir gráficos recomendados, né? Por quê? Por dois motivos. Nesse começo, principalmente, é legal você ter mais controle sobre a máquina do que a máquina controlar você, né? Então, em geral, a máquina escolhe um gráfico que lhe parece correto, tá? Agora, gente, cuidado, tá? Às vezes o Excel monta um gráfico sem muito critério, entendeu? Do gráfico ser um gráfico realmente adequado para aquela situação, né? Especialmente nós que somos predominantemente de humanas, né? A gente gosta de gráficos que comunicam bem, né? Que esclarecem, né? Que explicam o que está acontecendo. Então eu vou, nesse começo principalmente, evitar a opção do gráfico recomendado, até para a gente calibrar a percepção de qual gráfico é bom ou ruim para cada caso e por quê, tá? Então, Ivan, se eu não posso usar aquela opção, não devo usar aquela opção no começo, qual que eu devo utilizar, né? Tem várias opções aqui. A gente na aula focou nos três básicos, né? E vai ficar um bom tempo neles ainda, né? Coluna, linhas e pizza, né? Mais coluna, linhas e pizza. Mas qual que é o critério que eu vou utilizar então, tá? Gente, a primeira coisa a fazer é observar quais são os tipos de variáveis que seu gráfico envolve, tá? Então perceba aqui, ó, em princípio, né, a plataforma de streaming era uma variável, né? E essa variável admitia várias respostas, né? Plataforma A, X, C, plataforma FD e várias outras que depois ele agrupou, porque parece que são várias respostas que não apareceram em grande volume, né? Com pouca frequência, tá? E aí ele pegou essa resposta e ele colou essas respostas numa outra análise, uma outra comparação, né? Que é um levantamento que alguém fez, né? Ou talvez no Google, ou num relatório do setor, né? Mas alguém encontrou os dados das receitas em milhares que cada plataforma tinha, tá? Perceba, essa variável é qualitativa nominal, procede? Enquanto que essa variável ela é quantitativa contínua, tá? Bom, então são duas decisões, né? Uma, como é que eu vou descrever isso no gráfico, talvez num eixo, e como é que eu vou descrever isso num segundo gráfico, né? Talvez no segundo eixo, tá? Então é isso que nós faremos. Bom, se as respostas para o nome da plataforma compõem respostas para uma variável nominal, eu entendo que não existe uma ordem aqui, né? É o nome da plataforma, certo? E quando aqui falta uma ordem, a gente costuma usar a segunda coluna para colocar, para definir, né? Em qual ordem colocar, tá? Eu sei que o Excel monta uma opção automática e tal, mas perceba, ele tende a deixar o gráfico com as colunas meio desconfiguradas, né? Só para ter um vislumbre, ó. De novo, tá? Ó, tá vendo? Não tem um critério, né? E a gente vai tentar deixar o gráfico claro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar pegando os dados que estão aqui e reordenando, como no anterior. Só que agora vou usar um atalho. Seleciono tudo com o botão direito, classificar, né? E eu dou um sort, né? Uma classificação nos dados personalizada, tá? Eu quero classificar esses caras segundo os valores que eles assumem na coluna D, tá? Então, classificar por. Por qual critério? O meu critério é a coluna D, certo? Então eu quero que você classifique segundo a coluna D os valores do maior para o menor, da maior receita para a menor receita. Percebam que essa ideia é muito parecida, né? Com ordenar os valores segundo a frequência, da mais frequente para menos frequente, tá? Então fizemos isso aqui. A plataforma C vai estar em evidência no meu gráfico, né? Porque ela realmente é a maior. E o outros sempre no finzinho, né? Então eu posso pegar esse cara e mandar para o final. Como é que eu posso fazer isso? Ctrl X, Ctrl V, como na questão anterior. Ou eu posso agora fazer um caminho mais rápido. Ó. Eu seleciono aqui. E aqui no cantinho da seleção de dados, ó, eu arrasto ele para cá. Eu puxo ele para cá. A mesma coisa aqui. Ó. Seleciono. E agora eu posso eliminar aquele espaço assim com um truquezinho maroto como esse. Não é o único modo de fazer, tá? Esse é um jeito malandrinho e maceteiro aqui. Bom, outros no canto. Os valores maiores estão mais para a esquerda, né? Então eu posso montar meu gráfico bonitinho agora. Passo 1 é selecionar, passo 2 é inserir, passo 3 é escolher o tipo de gráfico apropriado, tá? Ivan, pode coluna? Super pode, super AV.
Pode linha? Linha, só para lembrar, é para séries de tempo, não é o caso aqui, né? Isso é uma secção transversal. Pode ser pizza? Até pode ser, se você quiser enfatizar a questão do quanto que cada plataforma contribui para o tamanho do mercado, né? A ideia do market share, né? Então, para o total de receitas do setor, qual é a contribuição, qual é o share, né? Qual é a participação da fatia C, da fatia X, né? Então, para isso, pizza seria bom, tá? Como a gente já montou o pizza no anterior, e talvez eu queira enfatizar a comparação das colunas, eu vou optar dessa vez por um gráfico de coluna. Ó, é uma outra opção boa. Vocês estão percebendo, né? Não dá para decorar meio que os critérios, né? É um pouco de bom senso e teoria, né? E eu aplico a teoria de tipos de variáveis na situação do gráfico, tá? Ó, tá um gráfico legal. O que eu posso fazer aqui? Posso mudar o título, né? Receitas por plataforma. Perceba, né, gente? A gente monta um gráfico sempre com a preocupação de ajudar o leitor, né? Então, qual que é o mantra de quem monta gráfico? Se o leitor do gráfico teve que ir para o texto ou para o resto do slide para entender o gráfico falhou. O gráfico tem que ser um elemento autoexplicativo, né? É o que o pessoal dizia quando eu estava na graduação, né? Como aluno. Ó, o gráfico tem que ser um elemento que caminha sozinho, tá? Ele tem que caminhar pelas próprias pernas dele. Se você depende do texto para entender o gráfico pode ser melhorado, tá? Então, ó, tá aqui do que estamos falando, tá aqui quem eu estou comparando, os elementos da minha comparação, né? Eu posso colocar os dados, ó, se eu quiser colocar em evidência os rótulos de dados, é uma opção bem popular, por exemplo, ó, né? Os valores aqui. Eu posso colocar por aqui também rótulos de dados, né? Em último caso, eu posso colocar por aqui também, ó, clica no gráfico, design do gráfico, adicionar elemento gráfico, rótulos de dados, né? Aí a gente coloca lá, os números são bem populares, né? Colocar os números, certo? Posso colocar um negrito mudando a fonte também. Aí eu poderia até eliminar, né? Já que os números estão aqui no cabeçalho, né? Mas eu posso manter também, caso queira manter a comparabilidade, né? O que mais que eu posso fazer aqui para brincar? Eu posso mudar a cor, ó, clicando aqui com o botão direito, clica fora do gráfico e clica já direto com o botão direito. Eu posso mudar a cor de preenchimento para opções, né? Que enfatizam o que eu quero. Gente, sabe qual é o critério? Tenta evitar poluir o gráfico, tá? Quanto mais clean ele for, melhor. Claro que você pode, né, colocar uma coisa assim para enfatizar um projeto gráfico, né? Chamar a atenção de um cliente ou de um público, mas a ideia é quanto menos informação no gráfico, melhor, tá? Ah, mas tem gráficos que eu vi que o cara no TCC botou um Mickey Mouse aqui no fundo, ele botou um lacinho, mudou a cor da fonte para um itálico. De novo, você vai ter que escolher o ponto ideal entre o que você quer chamar atenção no gráfico e o quão claro ele fica. Em geral, um gráfico muito enfeitado, muito carregado de informação, como qualquer peça gráfica, né, tende a prejudicar a leitura, tá? Então encontra um bom meio termo. Na dúvida, opta pela clareza, pela sobriedade, tá? Um gráfico clean é melhor que um gráfico muito emperiquetado, tá bom? Quer dizer, destacar muita coisa, né? É o mesmo que não destacar nada. Então, em geral, a gente enfatiza um aspecto só que me interessa, tá? Vamos supor que eu queira destacar a ascensão do segmento outros aqui, vai. Então, o que eu faria? Clico fora, clico de novo devagar uma vez no gráfico, e eu clico devagar uma segunda vez, devagar uma segunda vez. E ele mantém a seleção só na fatia que eu quero, tá vendo? Aí eu poderia, por exemplo, mudar a cor desse segmento com uma cor talvez mais chamativa, né? Ó. Vamos escolher aqui um padrão, vai. Eu quero usar uma cor, digamos um azul escuro, para enfatizar que esse setor está crescendo, né? Tá, enfim, tem uma natureza diferente dos outros, né? Tem uma natureza diferente dos outros, tá bom? O que mais que eu posso fazer aqui? Opções populares, né? A gente pode colocar aqui uma moldurinha para enfatizar a borda do gráfico, né? Eu posso aqui também, ó, ser bem legal. O Ivan, ele configurou de 500 em 500, né? Dá para mudar? Super dá. Você vem aqui, ó, botão direito, formatar eixo, tá vendo? Eu posso mudar onde ele começa. Tá bom, eu quero que você comece no 200, vai, por algum motivo, tá? Qual que é o máximo? Eu quero que o máximo seja, sei lá, 6.000, 7.000. Eu posso configurar, entendem? E eu posso mudar de quanto em quanto ele mostra o eixo para mim, né? Vamos colocar então, talvez o eixo, vamos colocar lá, vai. Vamos colocar de 100 em 100, por algum motivo aí que eu quero enfatizar, por exemplo, ó, tá? Opa, ficou bem poluidão aqui, né? Vamos mudar aqui um pouquinho, não ficou legal como eu imaginei. Ó, vamos lá de, sei lá, talvez de 400 em 400, só para mostrar a possibilidade, né? Oh, perdão, comi bola. Aqui era o máximo, né? O máximo era 6.000, é isso? E aqui eu quero que ele vá de, sei lá, 500 em 500, por exemplo, né? Então eu consigo fazer essa ênfase no gráfico. Oh, ficou péssimo de ler. Ivan, suas ideias são ideias que sempre dão errado. Vamos lá. De 500 em 500, vamos começar aqui no, digamos, 100.
e terminar no 6.000. Vamos ver se melhorou, tá? Onde começa, onde termina e de quanto em quanto, tá? Olha aí. Não, pior ainda. Ele está autoconfigurando, né? Sim, vamos lá. Eu quero que ele comece no